É aqui na binomiologia. Eu queria que você explicasse melhor um dos últimos, a penúltima linha, o binômio estresse-bruxismo. O bruxismo a gente sabe que é aquele ranger dos dentes, né? Que as pessoas elas dormem e elas começam a ranger o dente e isso traz sérios problemas. Quando eu estava estudando isso, parece que há uma pesquisa que diz que 15% da população mundial sofre de bruxismo. E isso, normalmente, a causa é o estresse. Então, a pessoa está estressada e quando ela vai dormir, ela começa a apertar os dentes e a ranger os dentes, né? Isso vai trazer, no dia seguinte, por exemplo, dor de cabeça, isso vai dar problema no esmalte dos dentes, isso vai dar problema, às vezes, na articulação, na TM. Então, esse bruxismo, dizem que uma maneira de melhorar é você, claro, se acalmar. E uma dessas maneiras de se acalmar é a pessoa fazer muito exercício físico, para que o corpo relaxe e ela não fique rangendo à noite. Essa seria uma profilaxia. A outra profilaxia é buscar um dentista, né, um ortodontista que seja, e eles fazem uma plaquinha, não sei se alguém aqui conhece, uma plaquinha que você coloca no dente, né, e aí você não consegue encostar um dente no outro, né, da cara superior com a cara inferior. Uma borrachinha. Com o negocinho ali. Então, aí evita esse aperto, né? Essa força, essa pressão que se faz da carda superior com a carda inferior. E melhora, pelo menos, não resolve o problema do bruxismo no sentido assim, a pessoa não vai ficar mais calma por causa disso. Mas, pelo menos, os efeitos negativos do bruxismo vão ser eliminados. E é uma plaquinha bem simples de ser feita, né? Não é um aparelho necessariamente. Mas nós já temos ali um colega fora de série. Marconi, para poder ajudar. Para dar opinião hoje. Até eu pensei que falava em bruxa, né? Por isso que Não, bruxismo não é bruxaria. Mabel, então, parabéns pelo verbete, inclusive pela citação aqui de 100, que eu passei por isso, e sei como é difícil organizar isso. Obrigado. Só para complementar, porque assim, eu tive experiência no meu mestrado, né, sentando horas e horas e horas no computador, então a gente tem muito isso também. Atenção, né? Atenção, né? Então faz o apertamento mesmo da... Agora, você sabe que esse negócio de boca é muito sério, né? Há problemas de coluna que são oriundos de problemas bucais. Por exemplo, eu tinha um problema de oclusão, né? De mordida errada. Tenho, né? E, de repente, eu não sabia disso e eu comecei a ter dor na cervical. Então, eu comecei a ter problema na cervical e eu ia em todos os fisioterapeutas, né? E faz exercício e fica que nem aranha, né? Na parede, aquele exercício que eles fazem. E nada de resolver o meu problema de cervical. E a minha vértebra saía do lugar e doía demais. Aí eu fui numa osteopata, né? Uma médica. E ela falou, não, olha, o seu problema é de oclusão. A sua mordida não é correta, não está nivelada. Você tem que buscar uma odontopediatra. Aí eu busquei uma odontopediatra, eles me colocaram um aparelho para dormir, não um aparelho ortodôntico, é um aparelho odontopediátrico, né? E eu nunca mais tive problema na cervical. Então, veja, aí às vezes a pessoa passa a vida inteira, né, com problemas de coluna e não imagina que possa ser um processo de boca, uma coisa super mecânica, super simples. Um outro caso que eu vejo desse sentido é de pessoas que têm labirintite por causa de ATM, por causa dessa articulação da mandíbula, né, com o maxilar. Às vezes aqui tá desajustado e encosta no labirinto. Já que você quer falar, o pior de tudo é o dente incluso, que vai para cima, aperta o cérebro, a pessoa fica doida. Pois é. Eu já vi isso. Agora, o melhor da história é que teve um caso que a pessoa morreu e eles não sabiam dar o diagnóstico, por que a pessoa morreu. Eu falei assim, olha, já viram o dente incluso? Foram olhar, tinha. E a pessoa suicidou. O que a gente vê que até quando eu estava fazendo esse verbete, eu conversei com o Marconi foi uma pessoa que leu até para ver se estava correto, né? E ele estava falando uma coisa que é interessante. Quando a gente pensa em saúde, se pensa em tudo, mas não se pensa muito em boca. Não. Não se pensa, agora, parece que a boca é uma coisa à parte. Uma das coisas mais sérias que tem são os transtornos buco-maxilofacial. É isso que o povo não sabe. Agora, quando eu estudei, tinha uma matéria de disciplina só de processo buco-maxilofacial.
Aí entra a cirurgia, entra tudo, esse processo do rosto. Nós estudamos isso tudo já na odontologia. Para dar tem que ter um certo equilíbrio, senão começa... Tudo é preciso de ver com calma. O processo de prognatismo, por exemplo, é uma coisa muito séria. É aquele que tem a mandíbula na frente. Outra coisa também são os processos da glândula dentro da cabeça, a hipófise, que dá processo de acromegalia, por exemplo. Isso também influi demais na questão da boca. Acromegalia. É aquela pessoa que fica com o nariz maior, o queixo grande, a cara diferente. Altera tudo. É processo hipofisário. Isso também altera o processo da boca. Professor, só complementando um pouco aí o que Mabel falou, com muita propriedade, o problema também de próteses. Pessoas que têm prótese, aquilo ali tem um período de durabilidade, né? Então tem pessoas, às vezes a gente pega pacientes com 20 anos com a prótese na boca. Aquilo provoca dores também, não é isso? Principalmente, tem pessoas que procuram, às vezes, um médico e o cara fica difícil esse diagnóstico, né? Dores na nuca, não é isso? Tem um caso bem interessante de uma vizinha minha lá em Natal, isso foi por um acaso, eu estava na área lá de casa, lá lendo, sentado, e ela ia descendo, passando em frente lá em casa e começou a conversar com minha mãe a respeito de uma dor que ninguém conseguia diagnosticar. Essa dor na nuca, já tinha ido a neuro, não sabia mais o que fazer. E na hora, eu lembrei da questão da prótese, né? E sabia que ela usava prótese. Aí eu levantei da cadeira, eu disse, dona Ana, a senhora usa prótese, não usa? Ela disse, usa. Quanto tempo faz que a senhora tem sua prótese? 20 anos. Eu disse, a senhora tem que trocar sua prótese, que vai acabar a sua dor. Está entendendo? Ela já tinha batido tudo que era médico, né? Então, trocou a prótese, acabou o problema. Ela era prótese total, superior e inferior. Então, é uma situação muito séria essa questão de prótese. As pessoas acham que aquilo ali é para a vida toda. Eu não estou dizendo só prótese total, é a prótese parcial também. Ela traz problemas sérios de articulação, certo? A mastigação fica comprometida. Pessoas que precisam usar prótese, quer dizer, que tem ausência de dentes, né? Mastiga só de um lado, porque de um lado tem, por exemplo, se preocupa com os dentes anteriores, que é o cartão de visita, é isso? Sorriu, apareceu os dentes, ótimo. Agora, para trás, não tem dente. E isso dificulta demais, porque os molares são os dentes que têm a carga... Todo alimento assim que é difícil de mastigar, que tem que ser triturado, é feito pelo molar, certo? Então, como é que fica a situação? Quer dizer, você não tem esses dentes atrás, vai levar o quê? Vai levar para os dentes anteriores. Aí você vai quebrar dente, quebrar a restauração, né? E a alimentação vai ser mal, né, mastigada, não vai ser bem digerida, vai sobrecarregar o estômago e daí por diante. Então tem que ver essa questão. Prótese é uma coisa séria. Tanto a questão do tempo de uso, como também as pessoas que não têm, que têm ausência de dentes, tem que repor, né? Ela não restitui 100%, restitui apenas 50% em alguns casos, né? Chega a 50%, às vezes 20%, 30%, dependendo de cada caso. Agora, Marco, quando você está falando disso de ficar sem dente, né? Eu lembro quando eu morei em Portugal, eu tinha muito contato com a Angélica. A Angélica é dentista lá. E aí tem gente de Portugal aqui também. O que acontece? Lá tem essa cultura de que se você tem um dente cariado ou um dente com algum problema, arranca o dente. Vai lá e arranca e acabou. Mas ninguém, porque você acaba, teoricamente, né? Imagina-se que se você termina com um problema porque você tira o dente. Mas ninguém pensa nisso depois. Além de feio, tem esse problema da mordida, da mastigação, o problema na coluna, todos os outros problemas que serão decorrentes da falta de dente na boca. E lá é uma cultura, não sei se ainda é. Eu lembro que chegava gente no consultório da Angélica, falando assim, doutora, eu vim aqui para a senhora arrancar todos os meus dentes. É para isso que eu vim aqui. E a Angélica falava assim, não, eu não vou arrancar dentes, eu não estou louca, né? Mas é um hábito, né, que pode ser que atrapalha isso. Agora, isso não só em Portugal, aqui no Brasil também existe isso. Né? Eu só vi principalmente lá, em zonas rurais, né? Na urbana, assim, já existe já uma educação voltada nesse sentido. Mas tem pessoas, às vezes, que vêm tirar o dente sem cárie, sem nada, o dente perfeito, apenas porque acha o dente feio, quer botar uma prótese que é mais bonito, quer colocar um dente de uma cor mais branca, não é isso? Ou, às vezes, o posicionamento do dente ali não está agradando. Então, tudo isso aí é uma questão séria também. Aqui ainda que nem o Loche está falando, aqui a pessoa tem menos posses, né? Mas lá parece que é uma coisa meio cultural. Você vê pessoas que são da comunicação sorrindo. Portugal e na Argentina tem esse processo
devido ao problema de dinheiro, porque fica muito caro o processo de certos tratamentos. Agora, o que se passa? Eu já vi gente muito constrangida dentro do processo da parapsicologia, na Argentina e em Portugal, devido ao problema que você sentava com todos os pesquisadores, todo mundo PhD, e vários banguelas, quer dizer, totalmente desdentado, e na frente. Eu vi isso em Portugal, vi isso na Argentina. Isso me chocou profundamente, cada minha condição de dentista. Chato, a gente que trabalhou tanto no interior de Minas Gerais, para acabar com tudo que era desdentado e banguela, o chamado 1001, aquele que não tem nada aqui em cima. Agora chego lá, vejo aqueles caras com PhD, alto nível. Agora eu vi um caso também, que deve ter vários, né? O Marconi deve saber, mas de uma senhora que mais ou menos há uns 30 anos, ela tinha um dente ou outro com dificuldade, e o dentista aqui no Brasil falou assim para ela: não, nós vamos arrancar todos os seus dentes e nós vamos fazer uma dentadura para a senhora ficar com os dentes ótimos, né? Excelente, arrancaram todos os dentes da senhora, a dentadura não deu certo, tentou milhares de dentaduras, nada deu certo, ela ficou banguela pro resto da vida. Ela morreu sem um dente na boca. Sei, mas aí é falta de... Mas é falta de juízo, né? Não, e é falta de técnica também. Esse negócio de não dar certo a dentadura, eu não admito isso. Eu estudei demais bucoxilofacial. Viu, professor? O problema é a pessoa que não era boa de dentadura. Se tivesse procurado um cara profético de alto nível, ele consegue besteira aí. Essa questão da próstata é o seguinte: quanto mais cedo você perde um dente, é isso? Com o passar dos anos ou da idade, a pessoa que perdeu o dente muito cedo, o osso ele vai reabsorvendo com o tempo. Por isso que a prótese ela vai folgando, precisa ser trocada, porque o osso reabsorve com o tempo. É um processo fisiológico, né, devido à perda, né? Quer dizer, a prótese é um trauma ali, está sempre, né, fazendo aquela pressão e o osso vai sofrendo modificações. Então, pessoas que perdem dentes muito cedo, ela já numa idade bem avançada, a prótese vai ter dificuldade de adaptação, certo? Mas assim, você faz uma isodontia recente, não há muito problema com isso, a não ser que haja uma perda de osso muito grande. O caso desse é porque não fizeram as exodontias adequadas com a cicatrização adequada. Devem ter cortado principalmente demais a mandíbula, por isso que deu. Então, isso é um processo cirúrgico, mal feito. Agora, tem que considerar, professor Valdo, que isso aconteceu já faz uns 30 anos também. Acho que também, não sei se a tecnologia não era boa, eu não sei. Depende do local onde a pessoa estava. Outra coisa séria aí, viu, Valdo, é a questão da moldagem. O segredo de uma prótese está na moldagem. A coisa mais séria é quando eles retiram, você está entendendo, muito processo ósseo. Sim, também perda óssea na isodontia, né? Às vezes o cara... Isso foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, foi justamente essa. Porque lá em Uberaba, naquela época de 1950, era gente que vinha do Mato Grosso para tratar na policlínica que havia. A policlínica tinha 28 consultórios. A gente chamava equipos. Eu era o radiologista, o primeiro que aconteceu na policlínica. Então eu tirava radiografia de manhã,